Graça e paz a você. Hoje vamos estudar sobre uma cristã caridosa. Mas antes eu gostaria de perguntar a você se na sua igreja, onde você congrega, você colabora nos projetos da igreja, você está sempre pronto a criticar o que a igreja faz? Você acusa a igreja de que não faz obra alguma? Você tem ideias, mas nunca apresenta à igreja dizendo ninguém se interessa? E você serve à igreja com entusiasmo? Você é discípula ou discípulo de Jesus? Em relação ao amor ao próximo, tem? Não tem? Não sabe se tem ou não tem? Ou tem tentado ter amor? Ou não pensa nisso? Eu quero compartilhar com você este testemunho desta irmã que viveu há um bom tempo atrás e que ficou registrada aqui na palavra do Senhor. Ela fez parte daquele início da igreja, a igreja primitiva. A igreja cristã, ela nasceu assim, muito forte, com muito vigor. O Espírito de Jesus Cristo se achava presente em toda a sua plenitude. Os apóstolos exerciam seu ministério com prodígios, sinais, e muitos que se converteram, muitos cristãos seguiram, foram assim tocados pelo testemunho dos apóstolos e seguiram nos mesmos feitos dos apóstolos, procurando viver caridosamente como Jesus Cristo viveu e como os apóstolos viviam. Eles viviam de uma forma assim altruística, beneficiando os menos favorecidos. E isso nos leva a pensar nessas perguntas que eu fiz no início do estudo. Por isso, quando houve aquela grande perseguição na igreja, ou movida contra a igreja, e que foi assim iniciada com essa perseguição com a morte de Estevão, o martírio de Estevão, depois parece que seguiu-se um período de paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria. E duas coisas podemos explicar, podemos ver nesse momento. A primeira é que Paulo se converteu. Ele era um grande incentivador de perseguição contra os cristãos, mas ele se converteu. Então, de certa forma, por parte dele e de alguns outros, a perseguição cessou. E a segunda, a perseguição promovida aos judeus pelo Calígula, o imperador romano,
essa perseguição aos judeus propriamente fez com que a perseguição à igreja parece que diminuísse ou diminuiu. E esta perseguição, então, diminuiu aquele ódio contra os judeus cristãos. E isso tudo, é claro, pela providência divina. Os cristãos gozavam paz, a igreja tinha paz por toda a Judéia, toda Galiléia e Samaria. E qual era a situação da igreja neste período de paz? Nós vamos ver como a igreja estava e como esta cristã, de maneira altruística, testemunhava do Senhor Jesus. Ela era da igreja do Senhor Jesus. A igreja, naquele início e naquele período, era de paz, vivia em paz, como nos diz Atos 9:31, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Então a igreja crescia, a igreja era edificada, crescia e se fortalecia, crescia em número e espiritualidade. E a expressão usada é a mesma que designa a construção de um prédio. A igreja é o templo, é um templo. E nesse período, ela era edificada. A igreja, o corpo de Cristo, estava sendo edificado, crescendo. E também, cada um de nós, crentes, nós somos o templo do Espírito Santo, como nos diz a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16. Eu sou o templo do Espírito Santo, ele habita em mim. A partir de Atos 2, o Espírito Santo habita no coração do crente e habita de maneira eterna, para sempre. Por isso, cada dia eu vou também me edificando e crescendo, assim como a igreja crescia e se fortalecia, era edificada. E nesse edificar, nesse crescimento, nós podemos ver como assim uma casa. Na casa existe a sala de visitas, onde a família se reúne, os amigos são recebidos. Na família cristã, as amizades são também desenvolvidas, amizades cristãs. Então há confraternização, há o amor fraternal entre os crentes. Isto deve ser cultivado. E isso havia na igreja primitiva aqui em Atos. E também na casa existe biblioteca, ou grande biblioteca, ou pequena biblioteca, mas sempre tem livros onde se estuda.
E os cristãos também precisam ser estudiosos das coisas de Deus, da palavra de Deus, para se tornar forte, eficiente no trabalho de proclamação do Evangelho. Em casa há também a sala de jantar, onde os membros se reúnem, os membros da família, para comer, tomar as refeições. E como igreja, nós precisamos também do pão da vida, que é Cristo Jesus. Nos cultos, quando nos reunimos, como igreja do Senhor, na comunhão, na Santa Ceia, nós também nos reunimos para alimentar a nossa alma. Isso é muito importante. Então, nisso, a igreja vai sendo edificada. Nas amizades, na confraternização, no amor fraternal, na leitura e estudo, oração, juntamente com os irmãos, e no partir do pão. E na igreja também nós podemos descansar, porque na casa existem quartos, lugares para dormir, onde se descansa o corpo físico. E na vida do cristão também é preciso haver um lugar secreto para reflexão e oração. Então, cada um de nós, cristãos, nós devemos ter esse lugar secreto. É um cantinho na sua casa, onde você ora, medita, reflete na palavra de Deus, ora a Deus em nome de Jesus Cristo, mantenha a comunhão com Deus, e quando vai na comunidade, na comunhão, na igreja, juntamente com outros irmãos, você está fortalecido e abençoado, e vai abençoar outras vidas também, assim como você será abençoado e terá um descanso, um refrigério na sua alma. A igreja também, ela procedia bem. Ela caminhava no temor do Senhor, diz aqui, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. Isso nós podemos dizer, significando assim, a conduta cristã no dia a dia, um modo de vida. Como nos diz aqui a palavra de Deus, em Colossenses 1:10, que os crentes poderão viver de modo digno do Senhor para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Isso é muito importante. E também a carta aos primeiros Tessalonicenses, Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Isso é viver no temor do Senhor. A palavra de Deus nos mostra, nos dá o exemplo através de irmãos aqui na igreja primitiva. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, diz que nós devemos andar, permanecer. Você permanece em Cristo?
então deve andar como ele andou, andar como Jesus andou. Esta é a mensagem da palavra para nós hoje, é a conduta, é o viver diário no temor do Senhor. E a igreja que no início procedia bem nesta forma, é a reverência para com Deus, temor, reverência para com o Senhor e a sua palavra, os seus mandamentos. E a igreja, dessa forma, ela estava agindo muito bem, neste temor, nesta reverência a Deus por meio de Jesus Cristo, obedecendo a Deus, a sua palavra, e assim ela crescia em santificação, crescia em pureza e em retidão. E a igreja também era confortada, recebia o consolo do Espírito Santo. A igreja crescia no conforto do Espírito Santo, diz Atos 9:31, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Esse crescimento nesse consolo do Espírito Santo demonstra que sentia-se a igreja bem junto a Cristo, a igreja animada por Deus, por meio do Espírito Santo. E a vida espiritual do povo de Deus não havia decaído, ao contrário, crescia, desenvolvia-se cada dia mais. Todos sentiam a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus em seu viver, em sua vida. E muitas vezes os períodos de paz e de prosperidade, muitas vezes quando se encontra na calmaria, pode ser que a espiritualidade caia, decresça, diminua, mas não foi o caso aqui da igreja que os apóstolos lideravam naquele início. Ela crescia e era confortada pelo próprio Deus por meio do seu Espírito Santo. E ela praticava o amor. Não era só palavras, ela vivia o amor. Pedro cura Enéas e Dorcas trabalha para as viúvas, ajudando as viúvas. Então a igreja estava preocupada em fazer o bem, praticava assim aquele verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Há virtudes que se desenvolvem e crescem nos dias, especialmente nos dias de provações, de lutas, de perseguições, de guerras, como a coragem, a paciência, a fé, a lealdade, a obediência. São virtudes heróicas. Outras virtudes vão se desenvolver quando há paz. São virtudes do amor, da caridade. No período assim da perseguição, a igreja desenvolveu aquelas primeiras virtudes. Agora ela está desenvolvendo a segunda virtude, que é o amor, a caridade, essas virtudes. Todos estavam preocupavam-se em fazer o bem, em atender os pobres e as viúvas. E aí chegamos no versículo 36 do capítulo
9, em Jope. Que ali em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, que era notável, excelente em boas obras. E ela adoeceu e morreu. Então Dorcas era dessa cidade, de Jope. Hoje podemos falar que é a cidade de Jafa. Não sabemos como o trabalho iniciou ali em Jope, o trabalho da igreja, mas podemos ter assim como possibilidade Filipe, o evangelista, que evangelizou aquele eunuco e depois ele foi para Azoto, no sul, e dali continuou para o norte, evangelizando em vários lugares até chegar em Cesareia, e Jope ficava exatamente nesse caminho que ele percorreu. Então é bem provável que ele tenha trabalhado ali naquela cidade, levando a mensagem do evangelho e fazendo o bem. Porque a gente lembra que Filipe foi um dos diáconos eleitos para ajudar as viúvas. Era diácono e ele foi eleito lá em Jerusalém. E ele então dedica-se às boas obras, à pregação do evangelho e às boas obras, o socorro aos pobres, às viúvas, cumprindo assim a tarefa. É importante e ensinando ali talvez aos novos convertidos como era importante fazer o bem e necessário ao cristão isso. E então nesta cidade de Jope tinha esta mulher chamada Tabita. Tabita é o nome aramaico e Dorcas é o nome grego. Tanto Tabita como Dorcas, que é a mesma pessoa, no aramaico chamava Tabita e no grego Dorcas, significa gazela. Lá no Oriente era comum dar nome de animais bonitos às moças. E a gazela, ela tem formas bonitas. Por isso o seu nome era muito usado. E Dorcas, ela era, pela descrição que a Bíblia faz aqui em Atos 9, 36, 37, até o versículo 43, Dorcas, ela era bela, bonita na alma, no seu coração. Era uma beleza interior. É aqui as mulheres cristãs devem ter este ideal, porque esta beleza interior é a beleza que agrada a Deus. No Antigo Testamento, lá em Provérbios, o sábio, ele diz que mulher virtuosa, quem a achará? Ele faz essa pergunta. E ele diz que a mulher virtuosa, o seu valor excede o de finas joias. A força, a dignidade são os seus vestidos. Provérbios 31, 10 e 25. Então Dorcas era virtuosa, por isso era bela. Dorcas era muito crente. Era uma característica dela, era muito crente, era uma discípula do Senhor Jesus. Diz aqui, havia uma discípula chamada Tabita, Dorcas, e ela significa que ela andava nos passos do Senhor Jesus.
Ela andou em amor, como Jesus andou. Ela era notável pelas suas boas obras e esmolas que fazia. Então significa que ela fazia parte da igreja, era uma discípula de Jesus Cristo, tinha verdadeira fé, aquela fé que opera, que age, que pratica, que vive através do amor, esse amor que frutifica em boas obras. Era crente, era bondosa. Dorcas era notável pelas suas boas obras, como diz aqui, esmolas que fazia, e as viúvas da sua igreja recebiam de Dorcas tudo o que precisavam. Dorcas se enfeitava como devia com as boas obras, porém com boas obras. Paulo estava falando para as mulheres que elas deveriam usar roupas decentes, sem enfeites assim muito chamativos, mas se enfeitarem com modéstia, bom senso e com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Então Paulo estava orientando a igreja ali, através de Timóteo. E Dorcas, ela tinha esse enfeite, o enfeite das boas obras. E ela era prestativa, as mãos de Dorcas estavam sempre servindo a outras pessoas, os necessitados, trabalhando pelas viúvas. Eram lindas aquelas mãos. Olha, ela adoeceu, naqueles dias ela ficou doente e morreu, veio a morrer. Depois que lavaram, puseram o corpo num quarto, no andar superior, como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não demore em vir até nós. Pedro então se levantou e foi com eles. E quando ele chegou lá, eles levaram Pedro para o quarto no andar superior, onde estava o corpo de Dorcas. E quem cercou Pedro? Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando a Pedro as túnicas, as vestes que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Então ela era prestativa. As mãos de Dorcas ajudavam, eram lindas as mãos. Alguém já disse certa vez que as mãos mais bonitas são aquelas estendidas para dar, para servir, para ajudar. Dorcas, ela tinha essas mãos lindas, pois com elas atendia as necessidades dos pobres. E por isso ela era estimada. As viúvas choravam a sua morte. Era querida por sua bondade. Era uma pessoa amável. E isto é, uma pessoa fácil de amar, que todos gostavam dela. E os discípulos que moravam em Jope, ao saberem que o apóstolo Pedro estava em Lida,
mandou chamar Pedro. A Lida ficava distante de Jope uns 15 quilômetros. Então eles mandaram chamar Pedro, venha depressa, Pedro, porque mesmo diante da morte de Dorcas, eles não perderam a esperança. Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo, Jesus havia ressuscitado Lázaro, e os apóstolos do Senhor Jesus também faziam prodígios e sinais. Então eles confiaram, eles tinham fé em Deus, no poder de Jesus. Então mandaram buscá-lo. E tudo isto mostra o quanto eles amavam Dorcas. E quão grande foi a alegria deles, porque Pedro chegou ali. Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se, orou a Deus, em nome de Jesus. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, ajudou-o a ficar em pé. E chamando os santos, os crentes, as viúvas, especialmente aquelas viúvas, ele a apresentou viva. E isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitas pessoas creram no Senhor Jesus. E Pedro ainda ficou ali em Jope mais um tempo. Então, quão maravilhosa, quão enorme alegria aqueles cristãos tiveram, aquelas viúvas, ao ver Dorcas viva. E o resultado foi conversão, a conversão de muitas pessoas. Então, Dorcas, nós podemos ver que ela era especial, notável por suas boas obras, caridade, e com ela nós podemos aprender que ser cristão é ter amor ao próximo, é o que Dorcas tinha, e amar o próximo é uma ordem de Jesus. E isso precisa estar em nosso coração, não somente nas palavras, porque não são apenas atitudes. Nós podemos realizar obras, boas obras, assim como Dorcas, mas se não tivermos amor, nada valerá. Já leu 1 Carta aos Coríntios 13? O amor é o dom supremo. Mas se você fizer as coisas sem amor, só por fazer, sem amor, não vale nada. É apenas barulho, nada mais. Então, Dorcas, nós sabemos que ela servia com amor, porque a Bíblia diz que ela era discípula de Jesus Cristo. E o amor ao próximo é necessário ser cultivado em nosso coração, em nosso viver. E há exercícios de amor, cada dia. Podemos começar ouvindo as pessoas, procurando conhecer melhor as pessoas, entendê-las, não decidindo o que são apenas por um comportamento que a pessoa tenha, um comportamento estranho, que elas se apresentem. Não. E quando nos confraternizamos, é um momento excelente na confraternização, na reunião,
na comunhão, esse é um momento excelente para exercitarmos o amor. E Dorcas também nos ensina que as boas obras provam a fé. Cristão é aquele que crê em Cristo Jesus, mas como vamos manifestar que amamos a Cristo Jesus, que somos seus discípulos? Através da nossa fé e a prática das boas obras. Então, quando praticamos as boas obras, estamos manifestando a nossa fé em Cristo Jesus. Esse é um ensino lá na carta de Tiago. A fé sem obras é morta. As boas obras, elas são preparadas por Deus para aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Efésios 2:10. Então, nós somos salvos pela graça de Deus para manifestarmos esta salvação através das boas obras, e não o contrário. Então, as boas obras são serviço que prestamos às pessoas, aos nossos semelhantes, como também são todos aqueles exercícios que fazemos para a nossa santificação, para o crescimento em santidade. Dorcas, ela tinha essa fé viva que manifestava-se pela obra que ela fazia, pelo testemunho de que era discípula do Senhor Jesus. Aprendemos também que as boas obras muito fazem para a felicidade, não só de outras pessoas, mas para a nossa felicidade também. Então há um prazer no nosso coração, um prazer íntimo, uma alegria que nós não sabemos explicar quando ajudamos os necessitados, atendemos à necessidade do mais pobre. Rui Barbosa, ele definiu a alegria da vida, a felicidade, como bem que fazemos sem ideia de remuneração, altruisticamente, sem esperarmos nada em troca, sem barganha. Em Atos, no capítulo 20, o versículo 35, Lucas vai dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. Lucas está narrando ali, quando Paulo fala aos presbíteros na igreja de Éfeso, da igreja de Éfeso. Então Lucas vai redigir, esse livro aqui, os Atos aqui. Então ele vai dizer, mais bem-aventurado é dar do que receber. É muito mais feliz. Você vai ser muito mais feliz quando você doar-se, quando você doar dos seus bens, quando você doar da sua vida, do seu tempo, quando você doar bens materiais, ajudar a quem precisa. Isto demonstra se você tem realmente a fé e a salvação e é discípulo ou discípula do Senhor Jesus Cristo. E novamente eu volto a perguntar, na sua igreja, você está sempre pronto a quê? A colaborar com os projetos, a criticar o que a igreja faz,
a acusar a igreja de que não faz nada, ou você tem ideias, mas nunca apresenta a igreja dando a desculpa, ninguém vai se interessar. Ou você serve a igreja com entusiasmo. Você é discípulo, discípula de Jesus? Você ama? Você tem amor? Ou você não tem amor? Ou você não pensa nisso? Nada disso. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Colossenses 3:12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Esta deve ser a vestimenta do verdadeiro, da verdadeira cristã, discípulo ou discípula de Cristo Jesus.